Agora eu trouxe para vocês alguns problemas contextualizados. O primeiro desses problemas nos diz o seguinte: José vai colocar uma cerca de arame em seu terreno retangular de 12 metros de largura por 30 metros de comprimento. Uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: se eu falo sobre alguma figura plana em um determinado problema, é interessante que eu faça o desenho dessa figura para que eu consiga organizar melhor as minhas informações. Então, se eu estou dizendo que esse terreno tem um formato retangular, eu vou desenhar um retângulo e vou colocar as informações nessa figura. Então, aqui está dizendo que esse retângulo possui 12 metros de largura e 30 metros de comprimento, certo? Aí o item A nos pergunta o seguinte: qual a quantidade mínima de arame que ele vai precisar, que o José vai precisar para colocar uma cerca em seu terreno? Uma dica matadora que eu dou para vocês é o seguinte: sempre que eu estou falando de cercar, eu vou usar o conceito de perímetro para encontrar a solução do problema, porque percebam que quando eu falo de cercar, eu estou basicamente falando de contornar a figura, né? Então, se eu estou falando de contornar, se eu estou falando do contorno da figura, eu estou falando do perímetro. Então, para resolver esse problema, eu vou usar o conceito de perímetro. Aí, para contornar, para saber, ou melhor, para saber a quantidade de arame necessário para cercar o terreno, eu preciso saber o perímetro dessa figura. E é muito fácil descobrir o perímetro dessa figura, desse terreno, correto? Porque esse terreno tem um formato retangular e se eu sei que um lado mede 12, o lado oposto a esse lado também vai medir 12 metros. E se eu sei que um lado mede 30, o lado oposto a esse lado também vai medir 30. Então, pronto, descobri a medida dos 4 lados desse terreno retangular. Agora, para encontrar o perímetro, basta que eu some todas essas medidas. Então, eu sei que dois lados medem 30 metros e os outros dois lados medem 12 metros. Efetuando essa soma, eu descubro que o perímetro dessa figura é exatamente igual a 84 metros. E se o perímetro da figura é exatamente igual a 84 metros, eu sei que José vai precisar exatamente de 84 metros de arame para cercar esse seu terreno, ok? O item B nos diz o seguinte: sabendo que cada metro de arame custa R$ 2,50, quanto José gastará para cercar seu terreno? Bem, sabendo que ele vai gastar 84 metros de cerca, ou melhor, de arame para cercar o terreno e que cada metro custa R$ 2,50, basta que eu multiplique a quantidade total de metros, que no caso é 84, pelo valor de cada metro, que é R$ 2,50. Aí vamos armar a continha: 84 vezes 2,50. Lembrem-se que para multiplicar números com vírgula, em um primeiro momento eu ignoro a vírgula, eu deixo para colocar a vírgula ao fim da multiplicação. Então, eu vou fazer 5 vezes 4, que é 20, aí vai 0 sobre 2. 5 vezes 8, 40, com mais 2, 42. 2 vezes 4, 8, e 2 vezes 8, 16. Agora, somando 0 com 0, 0. 2 com 8, 10, vai 0, sobe 1. 4 com 6, 10, com mais 1, 11, vai 1, sobe 1. E 1 mais 1, 2. Aí, professora, onde é que eu coloco a vírgula agora que eu terminei a multiplicação? Bem, para colocar a vírgula, eu analiso quantas casas decimais possui o primeiro fator da multiplicação, que nesse caso é nenhuma casa decimal, porque esse número não possui vírgula. Mas quantas casas decimais possui o segundo fator, que nesse caso aqui é uma casa decimal, porque esse número possui um dígito após a vírgula, e eu vou somar essas duas quantidades, que no caso aqui 0 mais 1, 1. O resultado dessa soma vai ser a quantidade de casas decimais que possui o resultado da multiplicação, que no caso aqui vai ser uma casa decimal. Então, essa vírgula vai estar exatamente aqui. Então, José vai gastar R$ 210,0, que é exatamente igual a R$ 210, certo?